Olá, pessoal. Vamos ter hoje mais uma aula importantíssima sobre o emprego do pronome relativo cujo. Para você que vai fazer redação no Enem, ou vai fazer redação em qualquer vestibular do Brasil, ou também porque você quer praticar a escrita, gosta de escrever, muito cuidado com o relativo cujo. Ele é meio traiçoeiro. Sabe por quê? Porque nós não usamos muito no dia a dia. Né? Não é muito da nossa rotina, na fala comum, no dia a dia. Resultado, a gente usa mais quando vai escrever, para uma linguagem mais formal. Aí, o que acontece? A gente traz alguns desvios da norma, né, que a gente aprende lá na língua oral e traz para a língua escrita. Então, tenha muito cuidado com o emprego do pronome relativo cujo. Por isso que essa aula de hoje é muito importante, tá certo? Agora, antes disso, curta nosso vídeo, tá certo? Dá aquela força curtindo o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ok? Lá no Instagram, eu sou @prof.paulobispo, tá certo? E eu quero convidar a todos para amanhã, quarta-feira, dia 5 de maio, a gente vai ter o início do nosso intensivo. Será o dia 5, o dia 6 e o dia 7. Tá bom? Quarta, quinta e sexta-feira, às 20 horas, no nosso canal Português com Bispo, lá no YouTube. Não percam. Nós vamos dar todas as dicas necessárias para que você possa começar a escrever bem. Tanto que na quarta-feira eu vou fazer a aula exclusivamente sobre introdução. Como começar uma redação, como superar aquele apagão que a gente tem, etc. Então não perca quarta-feira. Na quinta, a gente vai falar sobre desenvolvimento D1 e D2, tá certo? Repertório cultural, sociocultural, enfim. Na sexta-feira, como concluir. Então a gente dividiu 3 aulas, daí o intensivo, e cada aula com um assunto mega importante para você que vai fazer redação no Enem e que certamente quer tirar um 900 mais, tá certo? Então, vamos lá. Minha gente, o pronome relativo cujo, observem aqui no nosso slide, ele tem uma função de adjunto adnominal. Sabe por quê? Porque ele indica posse. Ele só pode ser usado na indicação de posse. Acompanhe aqui comigo, olha. Ao construir orações, nem sempre o pronome relativo cujo é empregado adequadamente, né? Falei para vocês isso. Cujo só é utilizado quando se indica posse. É por isso que a função sintática dele é de adjunto adnominal sempre. Porque cujo é igual a dele, dela, deles e delas. Porque ele vai sempre indicar posse, entendeu? Então, se algo pertence a alguém, é isso que ele indica. A concordância em gênero e número é feita com a palavra seguinte. Esse é um grande problema que nós encontramos nas redações, tá? Por quê? Porque o pronome relativo, bom, ele tem esse nome porque ele é um pronome, porque ele substitui o nome, né? E por que ele é pronome relativo? Porque ele está relativo à palavra antecedente. Então, antes de um pronome relativo, obrigatoriamente haverá um substantivo ao qual ele se refere, a que ele se refere, tá certo? Então, por isso que o nome dele é pronome relativo, pronome que está relativo ao termo anterior. E é pronome porque substitui o nome. Tá bom, então, se ele substitui o nome antecedente, ele deveria concordar com o nome antecedente? Mas não acontece isso. Ele concorda com o consequente, com o nome que vem depois, tá? Então, por exemplo, o projeto, preste atenção aqui, ó, o projeto cujo autor, ó, quando você diz o projeto cujo autor, você está dizendo que o autor do projeto, quer dizer, o projeto cujo autor, o autor dele. Dele quem? Projeto. É por isso que ele é um pronome relativo, é por isso que ele se refere ao tempo, ele está relativo ao substantivo antecedente. Está aí, projeto, substantivo, antecedente, quer dizer, é o termo antecedente a que ele se refere, tá? Então, o projeto cujo autor, e a concordância? Com o autor. Ele substitui o termo antecedente, mas ele concorda com o termo seguinte, tá? Então, autor é masculino, cujo é masculino. Autor é singular, cujo é singular, tá certo? Então, o poeta cujo livro será cujo livro, concordando com a palavra livro, tá bom? Então, vamos ver isso aqui em outros exemplos, tá certo? Bom, primeira regra que você não pode esquecer. Pronome relativo une 2 elementos, né?
Então, aquele que vem antes de cujo tem uma relação de posse ou propriedade com o elemento que vem depois. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, cuja formulação, percebeu? Cuja formulação está ligada a um caso real de violência, foi considerada um avanço em políticas públicas de direitos de gênero. Então, atenção. Pronome cujo é um pronome relativo, portanto, ele vai obrigatoriamente iniciar uma oração adjetiva, tá? Então, sempre que você tiver um pronome relativo, e eu estou falando dele agora, cujo, ele vai sempre começar com uma oração adjetiva. E se você quiser dar uma explicação, você tem que colocar a vírgula. Então, a Lei Maria da Penha, vírgula, eu vou dar agora uma informação característica da Lei Maria da Penha. Então, isso é uma explicação, tá? Eu não estou restringindo, eu estou explicando. Por isso, a vírgula e cuidado, o cuja concordando com formulação, tá certo? Regra número 2. Não use o artigo entre o pronome e o termo seguinte. Justamente porque esse artigo, né, o artigo o artigo a das palavras cuja, cujo e cuja, são os artigos que se referem ao termo antecedente. Então, deixa eu traçar isso aí em miúdo. Presta bem atenção. Quando você diz cujo, você já está colocando a concordância. Então, é como se esse o daí funcionasse como um artigo já. Não é preciso repeti-lo, tá certo? Então, a Lei Maria da Penha, cuja a formação... Errado. Está vendo aqui? Está destacado, está sublinhado. Veja como fica errado utilizar esses artigos. A Lei Maria da Penha, cuja a formulação, cuja a é mais difícil de falar e soa mal, né? A denúncia atingiu o deputado, cujo o mandato, não é preciso dizer esse artigo depois de cujo, porque ele já está aqui, cujo mandato. Está vendo que cujo é masculino? Porque concorda com mandato. Está vendo que cuja é feminino? Porque concorda com formulação. Então não é preciso botar artigo. Por favor, não existe artigo quando você usa o pronome relativo cujo. Você não precisa usar cujo, porque a concordância já é feita com o pronome no gênero e no número. Se, por exemplo, fosse mandatos, seria cujos, tá vendo? Que já está um artigo aí. Cujos mandatos. Se fosse formulações, cujas formulações, tá vendo? Então, cuidado, não se usa artigo com cujo, tá? Regra número 3. Muito cuidado, porque quando o verbo seguinte ao pronome cujo for regido de preposição, essa preposição vai ter que aparecer. Tá certo? O verbo admirar, por exemplo, é transitivo direto. Então, um filme cujo diretor admiro, cujo, apenas cujo. Cujo, por quê? Porque admirar é transitivo direto, não rege preposição. Cujo diretor, admiro. Mas se fosse o verbo referir-se, quem se refere a. Então é o filme a cujo diretor me refiro. A cujo. Esse a não é artigo, hein? Esse a é preposição do verbo referir-se. Como no exemplo aqui, olha. Aquela é a poetisa a cuja obra me refiro. É obrigado botar esse a. Tá certo? É uma questão de regência verbal. Você precisa colocar a preposição a, porque o verbo referir-se rege a preposição a. Então, o pronome relativo cujo, né, ou cuja, vem regido, vem precedido da preposição. Esta é a funcionária com cujas ideias todos concordam. Então, quem concorda, concorda com cujas. É necessário, é super importante que você não esqueça essa preposição, tá? Então, muita atenção, portanto, ao uso do pronome relativo cujo, porque ele é frequente nas redações. E você vai sempre precisar dar essa ideia de posse. Tá? Numa frase ou outra, você vai precisar se referir ao dele e dela, ao termo anterior. Então, muito cuidado. Ele é relativo, ele substitui o termo anterior, mas concorda com o consequente. Tá? Então, resumo, o vocábulo cujo, que é um pronome relativo,
sempre é usado para denotar uma relação de posse. 2. O pronome cujo sempre concorda com o termo posterior, o termo que vem depois, o termo consequente. Tem o antecedente, que ele substitui, e tem o consequente, com que ele concorda. Pronome cujo nunca é seguido de artigo. Nunca. Você nunca vai botar artigo com pronome cujo, porque ele já faz a concordância automática. E o pronome cujo pode ser antecedido de preposição? Sim, necessariamente, se houver uma regência da preposição. Então, minha gente, muito obrigado, tá? E até a próxima aula. Nós estaremos juntos amanhã com o intensivo. Se você gostou do nosso vídeo, curta e se inscreva no nosso canal. No Instagram eu sou @Prof. Paulo Bispo, tá? No YouTube, Português com Bispo, amanhã, 20 horas, intensivo de redação, quarta, quinta e sexta, às 20 horas. Não percam. Grande abraço, até mais.